Você já sentiu, no meio de uma conversa barulhenta ou de uma festa lotada, uma sensação súbita e gelada de que você não existe? Não de uma forma triste, mas como se você fosse um fantasma preso em um ritual que não faz mais sentido. Você sorri, acena, concorda com a cabeça, solta aquela risada ensaiada nos momentos certos, mas por dentro há um silêncio gritante. É como se houvesse um vidro separando quem você realmente é daquele personagem simpático que está ali bebendo e socializando. E a pergunta mais perigosa de todas começa a surgir na sua mente. O que aconteceria se eu simplesmente parasse? Não se eu morresse, mas se eu parasse de sustentar essa estrutura invisível de sim, claro e estarei lá? A verdade brutal é que fomos treinados como cães de circo para acreditar que a nossa moeda de troca no mundo é a disponibilidade. Desde criança, você aprendeu que ser uma boa pessoa é sinônimo de ser uma pessoa acessível, presente, que nunca deixa ninguém na mão. Mas ninguém te avisou sobre o custo oculto dessa fatura. Ninguém te disse que, ao tentar estar em todos os lugares, você acaba se diluindo a ponto de se tornar transparente. Você se torna parte da mobília social da vida dos outros, confiável, previsível e, consequentemente, invisível. Porque tudo o que é abundante perde valor. O ar é vital, mas você só presta atenção nele quando ele falta. Imagine por um segundo que você decida cometer o crime social supremo, tornar-se indisponível sem justificativa trágica. Imagine recusar o convite para aquele jantar onde as conversas são sempre as mesmas, não comparecer ao evento de networking onde todos estão fingindo sucesso, ou deixar de responder imediatamente aquela mensagem que exige sua energia emocional. O que você acha que acontece? O mundo desmorona? As pessoas te odeiam? Não. Algo muito mais assustador e libertador acontece. A realidade se revela. Carl Jung, o psicanalista suíço que mergulhou fundo na alma humana, dizia que passamos a primeira metade da vida formando um ego saudável e uma persona, a máscara que usamos para sermos aceitos pela sociedade. Mas o problema surge quando você esquece que está usando uma máscara e acredita que você é a máscara. Você tem vivido como um ator que se recusa a sair do palco, mesmo depois que as luzes se apagam e a plateia vai embora. Você continua performando presença para evitar o terror do vazio. E essa performance é exaustiva. Sabe aquele cansaço que nenhum sono resolve? Aquele peso nos ombros no domingo à noite? Isso não é cansaço físico, é exaustão de alma. É o preço de alugar seu tempo para pessoas que não pagam aluguel emocional. É o custo de manter amizades que são, na verdade, apenas hábitos antigos, mantidos por aparelhos. E aqui está o segredo que muda o jogo. A sua ausência é, muitas vezes, o único presente honesto que você pode dar a essas pessoas e a si mesmo. Mas vamos falar sobre o momento prático, o segundo exato em que a transformação começa. Não é num retiro espiritual nas montanhas, é numa terça-feira comum, quando o telefone vibra. É aquele convite, aquele pedido. O seu estômago dá um nó. O sim automático já está na ponta da língua, pronto para pular para fora como um reflexo de sobrevivência. Mas, pela primeira vez, você engole o sim. Você sente o medo, a culpa pulsante de o que vão pensar de mim. E mesmo assim, você digita: não poderei ir, divirtam-se, e envia. Sem desculpas falsas sobre um pneu furado ou uma doença súbita. Apenas um não limpo. O que se segue é o que Jung chamaria de confronto com a sombra. A culpa vai te visitar imediatamente. Você vai se sentir egoísta, frio, talvez até arrogante. Sua mente vai criar cenários onde todos estão falando mal de você, decidindo te excluir para sempre. Mas essa culpa é apenas o sistema de controle da sociedade tentando te colocar de volta na linha. É o mecanismo de defesa do rebanho. Nietzsche, que influenciou profundamente o pensamento sobre a individualidade,
alertava que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. Se você tentar, sentirá solidão muitas vezes e, às vezes, medo. Mas nenhum preço é alto demais a pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. E então, chega a noite do evento que você recusou. E aqui entramos no que eu chamo de o deserto. Você está em casa, está tudo quieto. Não há a adrenalina de se arrumar, nem a ansiedade de chegar na hora. Há apenas você e as paredes. No início, parece tédio. Parece que você está perdendo algo vital. O famoso FOMO, medo de estar perdendo algo. Você pega o celular, quase checa as redes sociais para ver o que está acontecendo sem você. Mas se você resistir, se você deixar o celular virado para baixo e apenas sentar com esse silêncio, a mágica começa a acontecer. O tédio começa a se dissolver e revela algo que estava enterrado sob camadas de ruído social. A sua própria companhia. Nesse espaço vazio, você descobre que não é chato, nem vazio. Você descobre que tem gostos, opiniões e ritmos que foram silenciados pela necessidade de harmonizar com o grupo. Você começa a ouvir a sua própria voz interior, que Jung chamava de si mesmo, self, e percebe, com um choque, que a solidão não é estar sozinho. Solidão é estar rodeado de pessoas que não te compreendem. Estar sozinho consigo mesmo, em paz, é soberania. Você prepara o jantar para você, não para o Instagram. Você olha pela janela e sente uma paz estranha, silenciosa, que não precisa de aplausos. Com o tempo, conforme você continua exercitando esse músculo do não, algo curioso acontece com o seu círculo social. Ele encolhe, drasticamente, e isso assusta a maioria das pessoas, fazendo-as correr de volta para a performance. Mas, se você aguentar firme, entenderá que isso não é uma perda, é uma purificação. As pessoas que só gostavam de você porque você era conveniente, porque você era um espelho que refletia o que elas queriam ver, vão embora. Elas vão te chamar de mudado, distante, difícil. Deixe-as ir. Elas não estavam conectadas a você. Elas estavam conectadas à sua utilidade. O que sobra, no entanto, é ouro puro. Sobram aquelas 2 ou 3 pessoas que, quando você diz não, respondem com respeito o seu tempo, nos vemos quando der. Sobram as conexões que não exigem manutenção constante para sobreviver, porque são baseadas em quem você é e não no que você faz por elas. Jung chamava isso de retirar as projeções. Você para de projetar a necessidade de salvação nos outros, e eles param de projetar a necessidade de validação em você. O que resta é um encontro real entre 2 seres humanos inteiros, não 2 metades desesperadas tentando se completar. Você se torna, paradoxalmente, mais magnético. Existe um tipo de carisma que só nasce da autonomia. Quando você para de precisar desesperadamente da aprovação alheia, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade gera respeito. As pessoas começam a valorizar o seu sim porque sabem que ele é raro. Sabem que ele não é automático. Quando você decide aparecer, você está realmente lá, inteiro, presente, com uma energia que não foi drenada por 10 outras obrigações que você não queria cumprir. Você se torna alguém que escolhe estar ali, e não alguém que está ali porque tem medo de não estar. Essa jornada de desaparecer para se encontrar é o processo de individuação. É doloroso. Exige que você mate a versão de si mesmo que era a queridinha de todos. Exige que você suporte ser mal interpretado. Mas a recompensa é a única coisa que realmente importa no final da vida. A posse da sua própria alma. Você deixa de ser um coadjuvante na vida dos outros para ser o protagonista da sua. Você para de viver no piloto automático da culpa e assume o comando manual da sua existência. Então, o convite que faço hoje não é para você se isolar numa caverna. É para você se tornar seletivo. Olhe para a sua agenda desta semana.
Identifique aquele compromisso que faz seu corpo ficar pesado só de pensar. Aquele encontro que você sabe que vai drenar sua bateria e não te devolver nada em troca. E não vá. Simples assim. Não invente uma desculpa elaborada. Apenas diga que não pode. E depois, sente-se com o desconforto. Sente-se com o silêncio. Deixe a culpa vir e deixe-a ir. Do outro lado desse desconforto está a liberdade. A liberdade de não precisar performar felicidade para ser aceito. A liberdade de não precisar estar visível para se sentir valioso. A liberdade de descobrir que quando você para de aparecer nos lugares onde sua alma já foi embora, você finalmente começa a aparecer para a única pessoa que vai estar com você do primeiro ao último suspiro. Você mesmo. E acredite, essa é a melhor companhia que você poderia desejar. Experimente desaparecer um pouco. O mundo vai continuar girando, mas pela primeira vez, você não estará tonto tentando acompanhá-lo. Você estará firme, centrado e finalmente real.